Olá, amigos. Estamos de volta com a nossa pequena série Neurociência e Espiritismo. Como prometemos, vamos continuar explicando a questão da felicidade. Afinal, o que é que o homem precisa para ser feliz? Como narramos anteriormente, o que os cientistas descobriram é que dinheiro, beleza e poder não trazem felicidade. E o mais interessante é que quem diz isso não são religiosos, não são filósofos, são neurologistas ateus, materialistas, que acreditam que tudo é fruto do mundo material e que chegaram à conclusão, através de pesquisas da anatomia humana, da neuroanatomia especificamente, que o dinheiro, a beleza e o poder não são a fonte da nossa felicidade. Mas continuaram as pesquisas. Se não é dinheiro, se não é beleza, não é poder, que é o que a literatura prega ao longo dos séculos, qual seria o principal agente da felicidade humana? E eles abriram as pesquisas, então, para pegar uma grande gama da população, para encontrar pessoas em que a área da satisfação tivesse maior atividade cerebral. Depois de pesquisar bastante, no início eles tiveram um pequeno problema, porque eles achavam que a felicidade estivesse relacionada com a faixa etária, porque havia um determinado grupo, um determinado nicho, onde a atividade na área era maior. Mas depois de refinar a pesquisa, eles verificaram que foi um pequeno erro metodológico e descobriram que não é a idade, é uma atividade em particular. Então, o que é que mais felicita o homem? Aprender. Nada acende mais o centro da satisfação do que aprender. Mas espera aí, não é o dinheiro, não é a beleza, o poder aprender? Sim. E nós podemos tirar a prova disso. Se nós pensarmos que o ser humano, em termos de vantagem genética ou estrutural, é uma dos animais mais frágeis da criação, não temos pelos, não temos garras, não temos força física, aparentemente nada que nos faça superar os demais animais, e mesmo assim estamos no topo da cadeia alimentar. O que é que torna o homem tão poderoso que chega a extinguir diversas espécies fisicamente mais poderosas do que nós? Qual é a ferramenta que nos permite essa capacidade? É justamente o conhecimento. O conhecimento que nos permite compensar nossas fraquezas com ferramentas. Nós não temos força física, mas temos alavancas. Nós não temos garras, mas temos facas. Nós não temos velocidade, mas temos automóveis. E tudo isso, essas vantagens, nos tornam, então, o topo da cadeia alimentar. E tudo isso vem através do conhecimento. Se essa é a nossa principal vantagem evolucionária, com certeza deveria ser uma expressão que fosse muito importante para o nosso desenvolvimento. Logo, em termos de preparação, toda vez que você aprende algo, você ascende de maneira incomum a área da felicidade. E a gente pode confirmar isso. Naquele momento, por exemplo, em que seu filho chega para você e diz: mãe, aprendi a amarrar os sapatos. Pensa bem, ele não faz isso com uma expressão simplista. Há contentamento nisso. E a gente também pode ver isso numa plateia comum, né? Quando a gente pergunta: e aí, entendeu? Será que... Sim, entendi. A gente sabe que não entendeu, né? Porque quando você realmente entende... peraí, entendi! Entendi, agora eu entendi. Ninguém entende sem uma expressão de extremo contentamento. Pensa bem. Então, quando alguém está fazendo algo muito difícil, muito complicado e... entendi. Ou assim, caiu a ficha. Você compreendeu. Pensa bem. Em nenhum momento em que você tenha a experiência de um entendimento real, você deixa de exibir uma expressão de total contentamento. O que não acontece em outras expressões que dizem ser a fonte da felicidade humana. Então, chegaram à conclusão, depois de experimentar muito, que a principal fonte de felicidade humana é aprender. O que daria muitos pensamentos com relação àquela situação em que você diz a uma criança que ela é incapaz de aprender, ou que ela é burra. É um nível de castração como nenhum outro que possa existir. Mas isso é uma outra conversa, a gente está na pesquisa, né? Então, descobriram que a principal fonte de felicidade humana é aprender. Nada, nenhuma outra experiência acende a área como o ato de aprender, de compreender alguma coisa. Bom, mas normalmente, quando se fala de felicidade, a gente nunca coloca o conhecimento. A gente coloca o conhecimento como um meio para atingir um fim. Você estuda para arrumar emprego e ganhar dinheiro e ser feliz.
Você se esforça bastante por aprender uma profissão, porque isso vai te dar dinheiro e você vai ser feliz. Porque isso vai te dar poder e você vai ser feliz. E alguém faz isso. Ele vai para a escola, faz o ginásio, faz o colegial, faz a faculdade, mestrado, doutorado, etc. Atinge o auge do poder e descobre que ele não é tão feliz como imaginava. Aí larga tudo e compra uma posada na costa do Sauípe. E nesse momento ele diz, eu era feliz e não sabia. O que acontecia que eu era feliz e não sabia? Muitos atribuem essa situação à questão de falta de problemas ou falta de responsabilidade. Não. É que você nunca vai ser tão feliz como naquele momento em que você está aprendendo. Por isso que muitas pessoas, quando retornam ao estado de aprendizado, ou retornam a uma tarefa, elas se sentem felicitadas, se sentem recompensadas e revivem, remoçam. Então, os cientistas chegaram à conclusão que não é o dinheiro, a beleza e o poder que trazem felicidade. A coisa que mais felicita o homem é aprender. E o segundo lugar? O segundo lugar é muito interessante. Quando eles começaram a descrever, ainda não tem uma tradução para isso, mas o mais próximo seria superação. Então, a segunda coisa que mais felicita o homem é a superação. Superação não é a mesma coisa que competição. Superar um limite. Por exemplo, quando a gente pergunta a um alpinista que atingiu o topo da montanha, por que você fez isso? Por que é que você faz isso? E ele responde, porque a montanha está lá. E a gente fica sem entender, né? Ele faz um sacrifício enorme, tem uns que perdem o dedo no gelo, tem uma situação de sofrimento atroz, desgaste físico desumano para fincar uma bandeirinha lá. Por quê? Porque esse ato de superar um limite acende como uma árvore de Natal a área da felicidade. Você sente uma intensa satisfação, um prazer orgásmico e prolongado. Porque eles pegaram, por exemplo, um boxeador que havia ganhado o campeonato, tinha ganhado o cinturão, era campeão. E no momento em que ele descrevia o nocaute que lhe deu o título, logo depois da luta, eles escanearam o cérebro e viram que a área estava acesa como a árvore de Natal. A satisfação que ele tinha era uma coisa intensa, enorme e muito viva. Mas o negócio é que pegaram um outro boxeador, 10 anos depois, descrevendo o nocaute que lhe deu o título e acendeu igual. Então não acende só na hora que você conquista aquele momento. Quando você lembra do que conquistou, acende igual. O que me deu uma explicação sobre a psique masculina que eu tinha uma certa dificuldade de entender, né? Quando o cara assistia o jogo de futebol, terminava o jogo e assistia o VT, o comentário do VT, o VT do VT, e assistia não sei quantas vezes a mesma parte. É porque acende de novo quando você lembra. É essa a questão da superação. Então, eles verificaram, por exemplo, um atleta que dedica 16 horas por dia treinando para vencer o quê? Milésimos de segundo numa piscina, ou coisa assim, aparentemente, sem lógica. O esforço que você faz. Por quê? Porque superar um limite acende a área da felicidade. Entenda, não é competição. Por exemplo, quando alguém chega assim, tirei nota 10, é muito bacana, muito recompensador. Foi a maior da sala. Eu superei um limite, eu ganhei o título, eu venci, eu fui até além. Ou quando alguém diz, você não vai ser capaz, e você supera aquele limite. Acende de maneira inigualável o centro da satisfação. E não é só o momento em que você atinge aquele patamar. Quando você lembra do que conquistou, acende igual. Então, é uma felicitação que não está circunscrita a um espaço de tempo. Pode acompanhar você por anos e anos. Daí o desejo muito significativo que as pessoas têm de romper os seus limites. Por quê? Porque é a segunda principal fonte de satisfação humana. Então, a primeira é aprender. E a segunda é superar um limite. Bom, então a conclusão que os cientistas chegaram é que não é o dinheiro, a beleza e o poder que trazem a felicidade. É o conhecimento e a superação. Mas o que realmente intrigou os cientistas foi o terceiro lugar. Qual é a terceira coisa que mais felicita o homem? E esse foi realmente um problema. Que enquanto o conhecimento e a superação tinham uma explicação perfeitamente plausível, e nós podemos ver que é assim, a terceira foi um problema. Porque eles chegaram à conclusão que a terceira principal fonte de felicidade humana é sofrer. Nada alegra mais o homem do que o sofrimento. Mas esse foi um problema
lógico muito grande. Porque quando eles analisaram o centro do prazer e o sofrimento, eles verificaram o seguinte: enquanto que o prazer fortalece o sistema imunológico, o sofrimento a longo prazo o enfraquece. Ou seja, o sofrimento prolongado é prejudicial à nossa saúde. Todos nós temos um limite de tolerância. Quando a gente ultrapassa esse limite, seja em intensidade, seja em tempo, nós começamos a aumentar o nível de cortisol. O cortisol se acumula, compromete o sistema imunológico e nós nos tornamos mais suscetíveis às doenças. Ora, se você se sente feliz em sofrer, você vai procurar o sofrimento. Se você procura o sofrimento, você compromete sua saúde e você está indo contra um instinto básico, que é o instinto de sobrevivência. Se nós somos animais, se temos a estrutura biológica da natureza, nós somos programados geneticamente para sobreviver. Então, não é lógico você procurar o seu extermínio ou procurar meios que lhe prejudiquem fisicamente. Na verdade, nós somos programados para buscar o bem-estar. Então, o sofrimento prolongado afeta a saúde. Como alguém pode ficar feliz em sofrer? Eles repetiram inúmeras vezes, mas estatisticamente está comprovado que a terceira maior fonte de felicidade humana é sofrer. Mas como eles não se conformavam com isso, como um processo natural, eles foram então pesquisar se essas pessoas tinham algum tipo de anomalia, se havia algum tipo de alteração na sua estrutura cerebral que criassem essas circunstâncias. Depois de muito pesquisar, eles descobriram, sim, um chamado circuito anômalo cerebral. E eles deram o nome de circuito culpa-recompensa. Entenda, o que é um curto-circuito cerebral? Quando você tem a eletricidade correndo por um ambiente, as luzes acesas, significa que a eletricidade está circulando. Se você colocar um metal na tomada e fechar o circuito, você vai dar um curto-circuito. O que é isso? A eletricidade, em vez de correr no seu leito normal, ela vai ficar presa, vai esquentar e você vai ter um problema. No cérebro é uma coisa semelhante. O que é um curto-circuito cerebral? É quando a energia que deveria estar circulando numa área é restringida por outra. E então eles descobriram que as pessoas que sentem felicidade em sofrer têm um circuito anômalo cerebral que eles chamaram circuito culpa-recompensa. Como é que funciona isso? Primeiro, o que é culpa? Culpa significa literalmente, eu mereço sofrer. E o que é recompensa? É tudo aquilo que você espera por uma ação. Vamos entender que o cérebro é uma máquina, e é uma máquina assertiva. Significa que ele entende processos positivos ou afirmativos. As negativas, as negações, são compreendidas a nível intelectual, mas não a nível físico. Vamos explicar melhor. Pensem num canguru. Pense num canguru, aquele bichinho australiano. Você está pensando num canguru? Você entendeu o que eu estou pedindo? Pense num canguru. Agora vamos fazer uma segunda experiência igualmente muito simples. Não pense num canguru. Não pense no canguru. E aí, conseguiu? Com certeza não, como a maior parte das pessoas não consegue. Por quê? Vocês entenderam o que significa não pensar no canguru? Intelectualmente você entende, você compreendeu perfeitamente o pedido, mas é impossível para você fazer isso. Então entenda o que é uma assertiva. Então o cérebro funciona da seguinte maneira. Toda vez que ele faz algo, ele visa uma recompensa. Quando você faz algo bom, algo meritório, você espera como recompensa o prazer. Toda vez que você faz algo mal, algo que lhe descaracterize moralmente, dependendo das suas crenças, você espera o sofrimento. É a sua recompensa. A recompensa para o bem é o prazer, a recompensa para o mal é o sofrimento. É uma crença que você tem e uma crença afirmativa. Só que a expectativa não é alguma coisa que o homem lide bem. Então, você faz alguma coisa e fica esperando o resultado. A espera é algo muito frustrante, que aumenta a ansiedade, que aumenta a produção de catecolaminas. Isso gera tensão. Quanto mais você tem que esperar para obter um resultado, mais tensão. Então, o que acontece? Você faz algo e fica esperando o resultado. Quando ele não vem, essa angústia vai crescendo, que você, para resolver ou diminuir a tensão, corre atrás dela. Então, você fez uma coisa má. Essa coisa má merece sofrimento. E o sofrimento não vem, o sofrimento não vem. Aí, finalmente, a desgraça acontece. Graças a Deus. E você fica, então, satisfeito em sofrer. Porque é isso que você merece.
O nome disso é circuito culpa-recompensa. Então, quando você se sente culpado por alguma coisa, você busca ativamente o sofrimento, porque é a única coisa que lhe traz satisfação. Só que tem um problema. Como o sofrimento é prejudicial à saúde, o cérebro tem sistemas de defesa. E um sistema de defesa chama-se circuito lógico, ou seja, é o raciocínio. Então, se nós raciocinarmos, vamos ver que nos é prejudicial e vamos mudar de atitude. Então, quando o circuito culpa-recompensa começa a funcionar, o que é que acontece? Ele fecha o circuito e impede a circulação de energia no lobo frontal, que é o nosso setor lógico. Vamos explicar melhor. Quando você está preso no circuito culpa-recompensa, você não raciocina. Então, não adianta procurar a lógica disso, porque não tem. A energia parou de funcionar na área e você não raciocina a respeito do assunto. Vamos explicar isso da seguinte maneira. Imagine que eu ofereço para você um pino quadrado e um buraco redondo. Quantas tentativas você precisa para ver que um pino quadrado não encaixa no buraco redondo? Você que está ouvindo isso aí, isso é bobagem, é lógico que não encaixa. Eu vou olhar, peraí, não encaixa. Qualquer pessoa vê isso, só maluco não vai enxergar, não é isso que você diz? É óbvio, tem toda a razão, você vai olhar e no que você vê não encaixa. E você acha isso o quê? Perfeitamente lógico. Você viu a forma, não tem encaixe. A lógica lhe diz que não vai funcionar. Ok. E você acha isso normal? É, perfeitamente normal. Então vamos ver a seguinte situação. Há 10 anos eu grito para esse homem não largar a toalha molhada na cama e ele larga. É. E você acha uma atitude perfeitamente normal. Vamos entender. Há 10 anos você repete a mesma coisa que não funciona, que te estressa, sem resultado. O que isso diz de você? Há 10 anos você tenta encaixar um pino quadrado num buraco redondo e acha perfeitamente natural. Por quê? Circuito culpa-recompensa. No momento em que você está em determinadas dinâmicas emocionais, você não raciocina. Então você se aproxima daquele que te faz mal. Você procura amizades que te levam para baixo. Você entra em relacionamentos vazios. Você entra em relacionamentos autodestrutivos. Por quê? Porque você acha que é isso que você merece. Se alguém melhor, se alguém que te estimula, alguém te faz crescer, se aproxima, você foge como o diabo foge da cruz, porque você não merece ser feliz. Circuito culpa-recompensa. Mas espera aí, não tem lógica. Não, não tem. Circuito culpa-recompensa rouba a sua lógica. Então, por exemplo, durante um determinado tempo, nosso professor de psiquiatria, que era também diretor do Instituto Médico Legal, levava os alunos para fazer perícia. E a gente viveu uma experiência muito instrutiva. Um dia chegou lá para fazer o exame uma senhora que havia apanhado brutalmente do marido. E ela foi fazer um exame de corpo de delito para pedir a separação judicial. Foi feito o laudo, ela foi espancada, tinha se machucado bastante e conseguiu a separação. Passado um tempo, uns 3 meses depois, ela voltou. Ela havia separado o marido, arrumado um namorado e o namorado bateu nela. E ela foi atrás de uma medida cautelar. Ela conseguiu, fez os exames, foi embora. Passou um tempo, ela voltou. Ela arrumou outro namorado e o namorado bateu nela. Nesse momento aconteceu o inevitável, né? Alguns alunos começaram a brincar. Ah, peraí, essa aí gosta e tal. E nisso o professor ouviu e veio fazer uma chamada. Como é que é essa história? Ah, professor, pensa bem. Ela gosta, né? Porque não é possível. Peraí, você acha que ela gosta? Se ela realmente gostasse, ela teria ficado com o primeiro marido. Ela terminou 3 relacionamentos por causa da violência. Então ela gosta? Ah, professor, está dizendo o quê, então? Que todo homem bate em mulher? Não. Então, ela é muito azarada? Não. O que significa, então? Se ela entrar numa sala com 100 homens, de quem ela vai se aproximar? Ao contrário do que muitos podem pensar, não é daquele que bate. Não é esse o raciocínio. Ela vai se aproximar daquele que ela acha que merece. Então, ela procura o que ela acha que merece. E como resultado vem a violência. Então, ela não está preparada para lidar com a violência. Mas toda vez que ela busca um relacionamento, ela procura alguém que ela acha que mereça. Se alguém excelente, em boas condições, que pudesse ajudar a se aproximasse, ela iria fugir, porque ela não tem merecimento para isso. O nome disso é culpa-recompensa. Por isso que muitos de nós buscamos o sofrimento. Mas será? Sim, pensa bem.
né? Você ganhou na Mega Sena, para quem que você conta? Para ninguém. Mas você sofreu um sequestro relâmpago. Aí, primeira coisa que você faz, liga. Amiga, sofri um sequestro, foi terrível, faz uma festa para contar. Chega a saliva escorrer do lado, assim, contando a experiência dramática. No meio de uma conversa, você fala, eu fiz uma operação de hérnia, durou 3 horas. A minha demorou 6. Meu marido é um problema sério, o meu é pior. E a gente entra num concurso de desgraça, né? E alguém chega assim, como está a sua vida? Ah, ótima. Que coisa sem graça, né? Nada para contar, insignificante. Por quê? Porque a gente sente intensa satisfação com o sofrimento, porque ele atende ao nosso anseio pela recompensa para o mal que causamos. O nome disso é culpa, recompensa. Mas peraí, não tem lógica? Não, nem adianta procurar, porque não tem. Então, como é que a gente sai disso? A gente tem que romper com o circuito culpa-recompensa. Bom, se o circuito culpa-recompensa é um antagonista do setor lógico do cérebro, que é o lobo frontal, o que é que promove o lobo frontal? A lógica, o raciocínio, o pensamento. Livro dos Espíritos. Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. Que coisa interessante. Allan Kardec também achou que era uma frase bonita, mas ele continua a pergunta. Reconhecemos a sabedoria dessa máxima. A dificuldade está justamente em como alcançar o autoconhecimento. E aí vem que eu acho uma das mais lindas mensagens da codificação, que é uma mensagem de Santo Agostinho que diz, fazei o que eu fiz quando vivi na terra. E ele começa a descrever uma receita de bolo. Ao chegar em casa, aí as palavras são, analise, avalie. Peraí, analisar, avaliar. Peraí, essas palavras todas se referem a quê? A racionalizar o seu comportamento. O que significa isso? Pensar com lógica. Ou seja, em termos neurológicos, é usar o lobo frontal. Se você usar o lobo frontal para pensar no que faz, nas consequências do que faz, se o que você faz tem sentido, é aquela coisa, se você não está tentando enfiar um pino quadrado num buraco redondo há um tempão e sem sentido, quando você para pensar, peraí, mas não encaixa. Meu Deus, cai a ficha. É o que você faz em terapia, você leva um tempão, é isso, e fica curado instantaneamente. Por quê? Você viu que não encaixa e você para de tentar. E para de sofrer, e para de buscar nesse círculo vicioso de autodestruição. Sua vida instantaneamente assim? Sim, instantaneamente assim. Você interrompeu o circuito culpa-recompensa, sua lógica começou a funcionar, você vê que pino quadrado não encaixa buraco redondo, você larga os dois e passa a agir de maneira proativa, automaticamente. É claro que você precisa pensar no que faz. Mas peraí, eu faço isso. Será? No serviço você faz, anda com lógica, vê bem, o pino é fácil de entender, mas na vida pessoal você abandona todo o pensamento racional. Tem uma passagem em Alice no País das Maravilhas que acho que ilustra bem. A Alice caiu no buraco do coelho e ela está numa encruzilhada que tem diversos caminhos. E ela fica indecisa qual caminho ela deve tomar. E ela vê um gato numa árvore e ela faz a seguinte pergunta. Senhor gato, qual caminho eu devo seguir? E ele faz a pergunta mais natural. Depende de onde você quer chegar. E ela responde, não importa muito onde. Ora, então não importa o caminho. Se você não sabe para onde está indo, nem onde quer chegar, importa muito o caminho? Para você saber que caminho você deve tomar de maneira mais eficiente para atingir seus objetivos, você precisa raciocinar. E raciocínio se começa pelo começo. Raciocínio. Pense, analise, avalie o comportamento, passe em revista suas atitudes, da maneira com que propõe Santo Agostinho. E no momento em que você inicia o processo, você ativa o lobo frontal, interrompe o circuito culpa-recompensa e deixa de sentir satisfação em sofrer. E sua vida começa a mudar. Circuito culpa-recompensa. Afinal, o que é que você realmente precisa para ser feliz? Aprender, superar limites e deixar de sofrer. Numa próxima oportunidade, a gente continua com essa pequena série Neurociência e Espiritismo. Foi um prazer estar com vocês.